Este é o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e hoje com mais uma história empolgante sobre as mulheres da Bíblia, a sua trajetória, e hoje vamos falar de Ana. Ana, a mãe de um profeta, um juiz e um sacerdote. A oração que gerou um profeta, a história de Ana. Hoje eu quero te contar sobre uma mulher comum que fez uma oração extraordinária, uma oração silenciosa, mas que ecoou no céu. Uma oração feita com lágrimas, mas que gerou um dos maiores profetas da história de Israel, Samuel. Essa é a história de Ana, a mulher que nos ensina que quando tudo parece estéril, Deus ainda pode gerar propósito. Primeiro, tempo em que Ana viveu. Ana viveu num período difícil em Israel. Era o tempo dos juízes, um tempo de confusão espiritual, onde cada um fazia o que achava certo. Até o sacerdócio estava corrompido. O povo precisava de um avivamento e Deus resolveu começar isso no ventre de uma mulher estéril. O seu contexto histórico e suas tradições judaicas. A história de Ana está no início do livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Esse período corresponde aos últimos dias do tempo dos juízes, uma fase conturbada em Israel. Não havia rei e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 1, versículo 25. O povo estava espiritualmente disperso, até mesmo o sacerdócio estava corrompido. O sumo sacerdote Eli tinha filhos impuros que desprezavam os sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. A nação precisava de uma renovação espiritual, de um líder guiado por Deus. E Deus escolheu começar esse novo tempo através da oração de uma mulher estéril. Na tradição judaica, uma mulher sem filhos era vista como amaldiçoada, envergonhada e sem valor. A esterilidade era vista como um peso social e espiritual. A mulher era honrada por gerar filhos, pois isso mantinha o nome da família e garantia a continuidade à aliança de Israel. Ser estéril era motivo de vergonha e dor e questionamentos espirituais. Por isso, a história de Ana carrega tanta profundidade emocional e espiritual. Mas Ana não era esquecida por Deus. Ela era, na verdade, escolhida para gerar algo que não seria apenas dela, mas de uma nação inteira. Segundo, a dor que ninguém via. Ana, uma mulher com dor, mas com fé. Ana era uma das esposas de Eucana. Vivia com seu esposo, um homem levita da tribo de Efraim. A outra esposa, Penina, tinha filhos, mas Ana era estéril. Penina constantemente provocava e humilhava essa mulher. A provocava todos os dias. Ana, por isso, chorava, não comia, e mesmo assim ela ia ao templo adorar. E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ana decidiu que não ia apenas reclamar, ela ia orar. E a sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Mesmo amada por Eucana, Ana carregava no coração o peso da esterilidade. Todos os anos, a família subia ao santuário em Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, conforme a tradição judaica. Durante uma dessas peregrinações, Ana teve um encontro profundo com Deus, um momento que mudaria sua história e a história de Israel. Terceiro, a oração que rompeu o céu. No templo, ela fazia uma oração diferente. Não pede só por si, ela promete ao Senhor.
Num gesto de intensa dor e fé, Ana entrou no templo e começou a orar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Se me deres um filho, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ela não queria um filho só para acabar com a vergonha, mas para consagrar a Deus. Isso tocou o coração do céu. A oração de Ana foi tão sincera e intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada ou embriagada. Achou que ela estivesse embriagada, porém, ela orava em silêncio, porque ela orava apenas com os lábios se movendo, algo que era incomum na época, algo que era incomum na tradição judaica, que valorizava a oração vocal e pública. Porquanto orava ela no seu coração, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Porém, Ana responde: Não estou embriagada, estou derramando a minha alma diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Ana não apenas pediu um filho, ela fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Esse voto indica que Ana consagraria seu filho como nazireu, alguém separado para Deus, como Sansão e João Batista. O voto do nazireado incluía não cortar o cabelo, não beber vinho ou bebida forte, não tocar em cadáveres. Números capítulo 6, versículo 1 a 8. Quarto, a resposta de Deus e o nascimento de Samuel. Ana volta para casa com paz no coração. Ela ainda não estava grávida, mas já estava diferente. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Após a oração, Eli abençoou Ana, e ela voltou para casa com um semblante transformado. O seu coração agora carregava esperança. Deus respondeu à sua oração. Logo depois, Ana concebeu. Ela engravida e dá à luz a Samuel, que significa pedido a Deus ou Deus ouviu. E quando o menino é desmamado, Ana cumpre o que prometeu, entrega Samuel no templo para servir ao Senhor. Ela cuidou do menino até o desmame, por volta de 2 a 3 anos, segundo a tradição, e então cumpriu seu voto, levou Samuel ao templo e entregou ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. A recompensa da fidelidade, a oração de louvor de Ana. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Ana, então, entoa um cântico de adoração, que é considerado um dos mais lindos do Antigo Testamento. O seu louvor profético exalta a soberania de Deus, que exalta o humilde e abate o soberbo. Esse cântico inspirou até mesmo o Magnificat de Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, séculos depois. Ana não apenas teve Samuel, Deus lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Porque quem entrega no altar nunca perde, ao contrário, multiplica. Samuel cresceu e tornou-o profeta, sacerdote e juiz. Foi ele quem ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi, um homem que mudou a história, tudo por causa de uma oração de uma mulher que chorou, mas não desistiu. Lições poderosas da vida
que Ana nos ensina. Quando você entrega a Deus, Ele devolve com propósito. A dor não te desqualifica, pode ser exatamente o solo onde Deus vai gerar um milagre. Deus ouve orações sinceras, mesmo em silêncio. Ele escuta a alma que geme. A oração verdadeira não precisa de palavras bonitas, só de um coração sincero. Quem consagra a Deus o que tem, recebe mais do que pediu. A espera não é em vão. Ana foi provada, mas não esquecida. A dor pode ser um lugar de nascimento para um milagre. O ventre estéril de Ana se tornou o berço do maior profeta de sua geração. A fé que faz votos é a fé que vê promessa. Ana confiou ao ponto de devolver o que mais queria. Quem entrega recebe ainda mais. Deus deu não só Samuel, mas também outros filhos. O profeta Samuel, um fruto de oração. Samuel cresceu no templo e se tornou o último juiz de Israel, profeta e sacerdote. Foi ele quem ungiu Saul e Davi como reis. Ele foi o elo entre o tempo dos juízes e a monarquia, um verdadeiro divisor de águas na história do povo de Deus. Tudo isso começou com uma mulher que orou chorando. Era hora de fazer as malas. O destino era Siló, onde o pequeno Samuel passaria a morar. Chegara o momento de Ana cumprir seu voto e dedicar seu filho ao Senhor. É provável que lágrimas tenham chegado aos seus olhos, mas apesar da tristeza e da dor de ter que se separar do seu filho, ela estava feliz e grata, porque o Senhor ouvira suas orações. Por muito tempo ela viveu afligida e humilhada, por viver em um tempo em que a poligamia era aceita. O mais notável nessa mulher é o respeito e como ela lidou com o sofrimento. Ela não se revoltou contra o Senhor, nem tratou com amargura os que estavam à sua volta. Ao contrário, aceitou o sofrimento e buscou refúgio em Deus. Sua atitude de dependência em Deus foi incompreendida até pelo sacerdote, o líder religioso de sua época. A entrega de Samuel ao templo representou ganho para Ana. Estava demonstrando seu amor e fidelidade a Deus, que honrara, lhe tirando a vergonha da esterilidade. Por isso, Deus a recompensou com mais filho. Mesmo de longe, ela nunca descuidou de Samuel, onde o mesmo entendeu o propósito, devolvendo a mesma confiança e fidelidade ao Deus vivo. Desenvolveu uma relação autêntica com Deus, não baseada em meros rituais e formalismo religioso. Quando o menino ainda já estava ouvindo a voz de Deus, o menino cresceu e se tornou um juiz, um profeta e um sacerdote. Oração final. Senhor, assim como Ana, muitas vezes me sinto incompreendido, sobrecarregada e ferida com palavras e circunstâncias. Talvez eu não tenha mais força, mas eu creio que tu és o Deus que ouve orações silenciosas. Transforma minha dor em milagre, transforma meu clamor em testemunho, transforma meu desespero em esperança. Levanta nesta geração homens e mulheres como Samuel, separados para ti, frutos de oração, guiados pela tua voz. Visita meu coração hoje, vê o que está escondido, o que choro quando ninguém vê. Que minha dor se transforme em altar de entrega e que minha entrega gere promessas. Dá-me a fé que não desiste, mesmo quando a resposta demora. E quando tu fizeres o milagre, me ensina a ser fiel como Ana, a reconhecer que tudo vem de ti e é para ti. Se tu me deres essa promessa, eu consagro a ti, porque tudo que tenho, tudo que sou é teu. Talvez eu esteja orando apenas com os lábios, mas o meu coração está aqui derramado diante de ti. E como Ana, eu creio sem hesitar
que o fruto de minhas orações me mantiveram e me motivam a entregar, mesmo antes de receber. Me guia pela tua vontade e que eu entenda que ela será sempre o melhor para mim. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, compartilhe com alguém que está esperando por um milagre. E se você ama ouvir mensagens como essa, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Aqui você encontra reflexões sobre as mulheres da Bíblia, sobre a sua vida, as dificuldades e conquistas, e também palavras de fé e vida para a sua caminhada com Deus. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu comentário aqui embaixo contando qual milagre você está gerando em oração. Não se esqueça de curtir e comentar. Que seja nosso parceiro na divulgação do Evangelho. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.